Bom, o meu trabalho ali foi sobre reconhecimento de entidades nomeadas. E eu parti de basicamente dois papers, que, bom, o primeiro o Ambiverse, que faz um levantamento da influência de informações externas na classificação de entidades nomeadas. E o segundo paper, ele propõe uma arquitetura bem interessante da identificação de entidades nomeadas na língua portuguesa. Enfim, é uma arquitetura um pouco mais complexa do que a primeira, mas que tem um resultado bem legal. E, bom, basicamente eu vou falar sobre esses dois. Só para... O Casanova já introduziu, né, a definição de NER na primeira aula, mas só para reforçar que NER é a tarefa do reconhecimento de entidades nomeadas, e não só do reconhecimento das entidades, mas também dos tipos de entidades. Eu dou como exemplo aqui, que é um exemplo que inclusive está em um desses papers, David Gilmour performs live at Pompeii. Essa frase tem claramente duas entidades nomeadas, né? David Gilmour e Pompeii. E no caso de David Gilmour, além de definir como uma entidade nomeada, a gente tem que classificar também que ela é uma pessoa. É um local. Então, um exemplo dessa tarefa seria essa classificação. É onde David Gilmour aparecem como B, per e I, per, indicando que o B é o início, né, da entidade, e enfim, um token que não seja no início, né, que seja ele parte de basicamente dois pressupostos. O primeiro deles é de que já existe uma definição de que a inclusão de informações externas em tarefas de reconhecimento de entidades nomeadas traz benefícios. Isso já foi provado em outros trabalhos. E o segundo, que ele reconhece que o uso simplesmente de informações externas em uma CRF, por exemplo, ele não é hoje em dia o estado da arte quando a gente pensa nas métricas clássicas de F1, precisão, essas coisas. O estado da arte para essas métricas hoje em dia estão em redes neurais, basicamente. Só que essas redes neurais têm um custo, né? Que é a falta de interpretação que elas naturalmente impõem. E que o uso de entidade de informações externas melhoraria essa interpretabilidade. Então, o objetivo que eles propõem nesse paper é a quantificação da influência de informações externas na tarefa de reconhecimento de entidades nomeadas através de uma CRF linear. Basicamente isso. E para categorizar esses níveis de informação, ele divide esses níveis em três categorias, né? A primeira delas com categorias relacionadas ao nome das variáveis, eu vou explicar um pouco mais cada uma delas. A segunda relacionada a conhecimento mesmo, externo, dos tokens específicos. E a terceira é de entidades mesmo. Bom, eu vou, nos próximos slides agora, eu vou tentar explicar rapidamente o que é cada uma delas. E a primeira, que na verdade nem está naquela tabela, é o que eles chamam de Knowledge Agnostic, que é um nível de informação totalmente local, que não usa informações externas, ele só usa parâmetros de natureza léxica, sintática ou linguística.
ou seja, os prefixos das palavras, o início da sentença, as palavras ao redor da palavra do token em questão, esse tipo de atividade de tarefa que não inclui nenhuma informação externa ao documento que está sendo analisado. A primeira categoria, que é de fato aquela primeira categoria de conhecimento externo, ele chama de Name-Based Knowledge. Ele extrai essas features a partir de outro dataset, nesse caso foi o dataset Iago. Ele extrai aproximadamente 20 milhões de entidades nomeadas. Ele tokeniza todas essas entidades. E a primeira coisa que ele faz, ele contabiliza uma frequência normalizada de cada token nessa coleção de 20 milhões. Ou seja, ele parte do pressuposto que se um token está presente em muitas entidades nomeadas, isso quer dizer que ele é um indicativo de que existe uma entidade nomeada ali naquele texto. Um exemplo disso deixa eu pegar aqui. Ele diz que os 5 primeiros encontrados foram County, John, School, Station e District. Ou seja, palavras que contêm esses tokens provavelmente têm uma chance maior de corresponder a uma entidade nomeada. Então, essa é uma variável. Uma outra variável que ele define é em relação à ordem dos tokens na entidade nomeada. Então, aqui ele dá um exemplo. Organization of American States, Union of Ethical Biotrade. Os dois eles têm o mesmo padrão, que é nome próprio, preposição, nome próprio e nome próprio. Então, ele busca, através dessas frequências, ele busca encontrar os mesmos padrões no dataset de treino e de teste. Aí a segunda categoria, que ele chama de Knowledge-Based Knowledge, ele também extrai informações de uma fonte externa. Essa primeira aqui eu vou ter que admitir que eu não entendi direito como é que ele faz isso, Type Fused Gazetteer Match, mas ele basicamente recolhe de um dicionário algumas expressões e tenta reconhecer padrões dessas expressões dentro do texto. Ele não foi muito a fundo de como ele realmente faz isso nessa variável. Mas as seguintes aqui, por exemplo, aqui nessa segunda, ele faz a probabilidade de cada token ele está associado a uma página da Wikipedia. Ou seja, por exemplo, ele dá o exemplo da palavra Obama, do token, né? Obama, ou do token box. Existe uma probabilidade muito maior do token Obama estar associado a uma página da Wikipédia do que a palavra box, por si só. Então, ele coloca isso como uma feature também. Aqui também é o tipo de token também, né, de categoria, ou seja, ele já, a partir desse dicionário que ele tem, ele já pressupõe que um token Obama é muito provavelmente ligado a uma pessoa, muito mais do que uma localização, e ele também inclui isso como variável. E a última em relação à ordem de determinados tokens. Nesse exemplo aqui, Supreme Court of United States e United States, no primeiro caso, como United aparece no final, ele é mais provável de ser uma organização do que quando United aparece no começo, onde é mais provável, aliás, de ser uma localização.
E essa é a última camada, né, a última categoria de informações externas, que é basicamente antes do NER especificamente, ele lança uma rodada de desambiguação numa frase para conseguir identificar palavras que não são reconhecidas naturalmente pelo NER numa primeira rodada. Então, acho que é mais fácil de entender no exemplo aqui. Esse exemplo ele tem European Union, United Kingdom, que provavelmente o NER reconheceria logo de cara, mas ele também tem o EU e UK, que provavelmente não seriam reconhecidas pelo NER numa primeira passada. Então, com uma segunda passada de desambiguação, ele entenderia, então, que esse EU e UK, na verdade, são alias de União Europeia e United Kingdom, contabilizando aí como entidades nomeadas. A gente vai ver um pouco mais para frente o impacto de cada uma dessas categorias, mas essa categoria específica, a gente vê um aumento significativo no custo computacional, justamente porque ele tem que realizar mais de uma rodada, né, de análise. Bom, aqui rapidamente sobre os experimentos, ele usa uma CRF linear e 2 datasets para avaliação. O primeiro dataset é sobre basicamente notícias variadas com esses tipos de entidade. E o segundo somente artigos do New York Times com essas entidades. Esse aqui é basicamente o resultado. É importante dizer aqui que como é que eles fizeram o experimento, né? Eles começaram com o uso único e exclusivamente das variáveis agnósticas, ou seja, sem usar nenhuma informação externa, e eles foram acrescentando um a um as outras categorias ao modelo e comparando os resultados. Então, esse aqui é a medida, a métrica F1 em cada dataset, para os datasets de teste e de dev. A gente vê aqui que a principal melhoria parece ser essa variável KB, Knowledge Base, mas ele deixa implícito no paper que, na verdade, não é exatamente só essa variável que contribui para essa melhoria. É, na verdade, a combinação dessas duas. Ele deixa mais ou menos implícito que se a gente usar simplesmente agnóstico com KB, a gente talvez não tivesse o mesmo acréscimo de performance. E a gente teve também uma melhoria aqui no caso das entities, que não parece ser tão significante assim, mas de qualquer forma, como um benchmark aqui, ele dá como exemplo no primeiro dataset. Nesse primeiro dataset, ele consegue, com todas as variáveis, chegar num F1 score de 91,12, enquanto o estado da arte nesse dataset, pelo menos o estado da arte na época desse paper, que foi em 2018, o estado da arte ele alcançava 91,62. Ou seja, o modelo parece ser bastante competitivo assim, em termos dessas métricas, com a vantagem de possivelmente ter uma interpretabilidade maior. Isso aqui é uma outra comparação, mas ao invés da classificação das entidades em si, é a classificação dos tipos de entidades. A gente vê de novo que tem uma grande melhoria
no acréscimo dessas duas variáveis aqui. E também na entidade. Tem só um fato curioso, que é nesse caso aqui, que na verdade o acréscimo da entidade piorou a métrica. Mas parece ter sido um caso isolado, né? Em geral, essas informações também aumentam a performance. Ele faz também uma análise com outras línguas, usando o mesmo modelo, mas usando alemão e espanhol. E, segundo ele usa como input os datasets da Wikipedia. Quer dizer, o dataset em si é o mesmo, pelo que eu entendi. O dataset deve ter mais de uma língua, além de inglês. Mas ele usa como informações externas páginas da Wikipedia. Não ficou muito claro para mim como é que ele faz isso diretamente da Wikipedia, porque para mim o uso dessas informações externas pressupõe pelo menos um pouco de anotação nessas informações, e para mim o Wikipedia me parece ser um pouco desestruturado, a ponto de você conseguir informações externas. Mas, de qualquer forma, ele teve uma performance razoavelmente também parecida com a variação em inglês. E uma última análise é justamente em relação ao custo, né, da gente incluir mais e mais informação externa no modelo. Como era esperado, o acréscimo de entidade aumentou e muito o tempo de execução do algoritmo. Para mim também não ficou claro se esse tempo de execução é em relação a treinamento ou de implementação. Eu imagino que seja em relação a treinamento. Mas, de qualquer forma, o que ele argumenta no paper é que é uma clara questão de trade-off, né? Até que ponto a aplicação precisa de mais performance ou de menor tempo de execução. Isso tem que ser visto caso a caso. Bom, esse é o primeiro paper. O segundo agora é Burton-Ball, que, como eu disse, ele propõe uma arquitetura bastante interessante para fazer justamente a mesma tarefa, né? Para encontrar entidades nomeadas, mas com uma abordagem diferente, uma abordagem com redes neurais e com word embedding, também com CRF. E ele também parte de alguns pressupostos. O primeiro deles é que a tarefa de reconhecimento de entidades ela é dependente da semântica das palavras, ou seja, o que cada palavra significa individualmente, mas também do contexto em que ela é inserida. Ou seja, uma palavra pode ter um significado em uma posição do texto e pode ter outro significado em outra posição do texto. Então, são duas fontes de informação que se complementam no final das contas. O segundo background que ele se refere é o que eu já disse também, que hoje em dia o estado da arte parece estar relacionado a arquiteturas de redes neurais e na utilização de modelagens linguísticas, né? Ou seja, leia-se word embedding. E um argumento também que ele menciona, que, para ser sincero, para mim não ficou claro, mas seria muito interessante mesmo, é de que esse método ele diminuiria a necessidade de dados anotados. Isso é especialmente importante para o nosso caso, né, quando a gente fala de língua portuguesa, porque um dos maiores problemas que a gente tem em reconhecimento de entidades, mas também em outras tarefas, é justamente encontrar bancos de dados confiáveis
grandes e anotados. E, bom, o objetivo que eles propõem é justamente implementar uma arquitetura que combine a informação semântica que um modelo linguístico traria através do BERT com a informação contextual que o TRF traria. Juntando essas duas informações para tentar propor um novo estado da arte, pelo menos para os datasets que eles se propõem. E aqui, esse eu acho que é o mais importante, a parte mais importante do trabalho deles. Aqui eles ilustram a arquitetura do modelo deles. Primeiro, eles entram com um documento bruto, né? E, em seguida, eles tokenizam cada uma das palavras e dividem esse documento textual inteiro em o que eles chamam de spans. Esses spans têm um tamanho fixo, determinado previamente. E nesse caso aqui, por exemplo, é 1, 2, 3, 4, 5. E ele faz isso 2 vezes, na verdade, né? Ele cria 2 spans com stride, com uma sobreposição também previamente definida. Nesse caso, ele está optando por um stride de 2. As palavras live at e live at aparecem nos 2 spans. No modelo implementado mesmo, isso aqui é muito maior, né? Esses spans têm tamanho, se eu não me engano, 512 e com stride de 128, alguma coisa do tipo. Esses 2 spans, então, eles alimentam o BERT, que é um modelo de word embedding, e ele transforma cada um desses tokens em vetores de representação. Ou seja, cada um deles, David, Gilbert, cada um deles, no final das contas, vai virar um vetor de dimensão D. E esses vetores, então, eles entram nesse primeiro classificador, que pode ser tanto uma rede densa regular como uma LSTM. Ele testa com 2 cenários de classificadores. Mas, de qualquer forma, esse modelo ele não retorna exatamente as tags, que é, no final das contas, o que a gente quer, mas ele retorna um score das possíveis tags. Ou seja, para cada token que a gente vê, ele retorna um vetor de números de 0 a 1, como se, pelo que eu entendi, um softmax, que retorna a probabilidade desse token ser cada uma das tags possíveis. Então, aqui, em seguida, ele remove os subtokens e aí sim ele alimenta esses scores das tags numa CRF. Ou seja, aqui na CRF ele faz a modelagem do contexto de cada token. Combinando todas essas informações, aí sim ele chega no final com as tags em si. Ou seja, aqui no final ele classificou David Gilmour como pessoa e Pompey como localização. E todo o resto como outside. Bom, um pouco sobre o dataset que eles usaram. Eles usaram basicamente esse Haring Golden Collection, que segundo eles é um dataset bastante usado para tarefas de extração de entidades nomeadas em português. E ele tem basicamente 2
dois datasets, o First Haring e o Mini Haring. Como o First Haring é um dataset maior, ele usa esse dataset para treinamento do modelo, deixando aí o Mini Haring para teste. E ele seleciona também dois cenários, que ele chama de Selective e Total. Esse Selective, ele seleciona apenas, quer dizer, uma parte dos tipos de entidades. Enquanto no Total, ele usa todas as entidades disponíveis nesse dataset. Eu não sei exatamente por que ele faz isso, provavelmente por uma questão de benchmark com outros trabalhos, mas ele faz essa separação. Bom, resumindo os experimentos, como eu já disse, ele faz uma distinção dos datasets entre seletivo, com uma parte só dos tipos de entidades, e o total. Ele usa 3 bases para modelagem do BERT, que são essas 3 bases disponíveis hoje: Multilingual, Portuguese Base e Portuguese Large. 2 tipos de classificadores, LSTM e linear, e também para avaliar aí a importância da informação contextual, ele faz experimento com e sem CRF. Bom, o resultado é basicamente esse. É uma tabelinha meio complicada, eu vou tentar resumir aqui. Esses 3 são os 3 benchmarks. Vocês estão enxergando, né, os meus rabiscos? Sim. Tá. Esses são os 3 benchmarks. Esses daqui são os 2 cenários, o total e o seletivo. Com especial atenção também para esse benchmark aqui, que parece ser segundo ele, na verdade, era até então o estado da arte para esse dataset. E aqui a gente teve todas as arquiteturas, né? Então a gente tem com a base de dados BERT Based, usando LSTM sem CRF, com CRF, usando classificador linear, classificador linear com CRF e assim por diante, né? Aqui é outra base do BERT e a base large do BERT. O mais importante para mim aqui são esses números. Opa! Esses números e esses daqui, né? Que esses daqui são os experimentos com os datasets mais completos, com arquitetura completa, e a gente vê que em alguns cenários ele passa bastante ele vai bem em todos os cenários. Bom, a conclusão que a gente tira desses 2 papers primeiro, modelos com redes neurais e com word embeddings parecem performar razoavelmente melhor do que modelos usando informações externas, como os que a gente viu no primeiro paper. Em relação aos modelos com informação externa, a gente vê um claro benefício em trazer essas informações externas para o modelo, mas ao mesmo tempo também os modelos com redes neurais possuem a desvantagem de não
possuir uma interpretabilidade que os modelos de informações externas têm. Então, me parece um caso de trade-off entre os dois, entre performance, pensando aí exclusivamente em F1, precisão, acurácia, e transparência e ter mais controle sobre as informações que estão sendo usadas no modelo, né? Isso aqui só queria trazer também, que é um terceiro paper que eu achei muito interessante e que tem para mim, a maior utilidade, assim, me parece bastante útil, mas que era um pouco mais complexo e eu acabei não entrando tão a fundo, que é a extração não só das entidades, mas também das relações entre essas entidades. Ou seja, em determinadas situações, talvez não seja tão importante assim definir todas essas entidades aqui, mas talvez seja muito importante saber, por exemplo, que nessa frase a entidade pessoa chamada Trump é presidente de uma outra entidade que representa uma localização chamada United States. Assim, para mim isso parece muito útil em várias tarefas, principalmente quando a gente fala de informações não estruturadas, em perguntas que a gente possa fazer na própria informação não estruturada. Isso me parece uma tarefa bastante interessante. E nesse paper específico, ele propõe uma arquitetura que, ao invés de dividir as tarefas, ou seja, primeiramente identificar todas as entidades nomeadas e, posteriormente, identificar as suas relações, ele propõe uma arquitetura, que é essa aqui na direita, que basicamente faz tudo ao mesmo tempo, usando LSTMs, bidirecionais, uns modelos de atenção, e tratando esses documentos como uma fonte de dados sequencial. Então, ele conseguiria, além de identificar as entidades nomeadas e nomear seus tipos, ele também conseguiria identificar a relação entre essas entidades. O principal argumento dele para usar essa abordagem é que, segundo eles, essas tarefas são muito interrelacionadas. Quando a gente separa elas em passos, a gente acaba perdendo muita informação entre elas. Então, ele propõe essa arquitetura, que tem até uma performance bem interessante, que, inclusive, talvez valha a pena se aprofundar um pouco mais. Inclusive, aqui é o meu último slide, em que eu dou duas sugestões de como aprofundar esse trabalho. A primeira ideia que eu tive para um próximo passo seria implementar esse segundo paper, que é o uso do BERT Inbound, né, o uso de BERT com CRF, em algum outro dataset que não é o que eles usaram para avaliar. A vantagem nessa abordagem é que o código é aberto. Eles disponibilizam o código no Git, ele está aberto para qualquer um queira usar, e eles parecem bem transparentes, assim. Ou uma segunda opção seria me aprofundar melhor nessa questão de extração de relações e das entidades e tentar identificar uma forma de implementar isso também em um dataset português, que parece não ser tão trivial assim, tanto por não ser uma arquitetura simples, que talvez não seja um problema muito grande, porque muitos desses módulos a gente consegue abstrair em frameworks do tipo Keras ou algo do tipo, mas principalmente pela falta de dados em português, né? Para a gente derivar todas
esses parâmetros. Mas eu fico com essas duas sugestões e eu gostaria de ouvir vocês também sobre o que vocês acham. Então, basicamente isso.